Você já desistiu de um sonho por achar que estava distante demais do seu alcance? Quantas vezes você estaria disposto a transformar o seu fracasso em vitória? Então, preste atenção que vamos abordar estes questionamentos neste vídeo. Olá, eu sou Thaís, fundadora do blog Liberdade da Mente, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode transformar o sentimento de fracasso, incapacidade e impotência em coragem e força para vencer, através do exemplo de Abraham Lincoln. Então, vamos para a história. Abraham Lincoln nasceu em 12 de fevereiro de 1809 na fazenda da família no estado do Kentucky. Seus pais eram Thomas e Nancy Lincoln. Aos 9 anos, perdeu a mãe, tendo a irmã mais velha como cuidadora integral por um ano, até o novo casamento do seu pai com Sarah Johnston, a quem criou grande estima e a considerava como mãe. Viajava pelo mundo dos livros. Sem recursos financeiros, certa vez pediu livros emprestados aos vizinhos e aos amigos. Não tinha medo de ouvir não, tinha medo de não aprender. Abraham Lincoln aprendia as coisas com facilidade, o que o capacitou a se tornar um autodidata quando adulto. As necessidades e sofrimentos da sua infância transformaram-se em criatividade e sonhos. Sonhava em ganhar dinheiro, ter prestígio social e conquistar uma vida tranquila. Em 1832, aos 23 anos, ele e alguns amigos decidem montar uma loja de miudezas em New Salem, no Illinois. Apesar do mercado estar aquecido, a empresa não vai bem e ele vende a sua parte na sociedade. É o primeiro fracasso de Lincoln. Ele viveu a derrota e ficou abalado, mas não se submeteu ao controle dela. Assumiu-a, enfrentou-a e enxergou-a por outros ângulos. Decide então entrar para o mundo da política. Lincoln se candidata para a Assembleia Legislativa do estado do Illinois. Era um ótimo orador, estava animado e possuía grandes aspirações, mas não tinha educação formal, prestígio nem dinheiro. Resultado da urna, foi derrotado. No dia seguinte, o jovem não tinha ânimo para conversar com ninguém. Apesar de desanimado, Abraham Lincoln não se deixou vencer. Como diz Augusto Curry, os sonhadores são inimigos da rotina. Quando eles pensam em desistir, os sonhos surgem novamente no teatro da mente e começam a instigá-los. Ele decide pedir dinheiro emprestado a um amigo para começar um novo negócio. Toma as devidas precauções, analisa os erros que deveria evitar, aprende com as experiências dos outros e faz um planejamento dos possíveis lucros. Tomado pela euforia, consegue organizar a sua empresa e trabalha muito. Antes do fim do ano, veio o resultado. Faliu novamente. Ficou profundamente abatido. Os pensamentos derrotistas de Abraham Lincoln tornaram a surgir, alimentando não só a sua insegurança, como seu sentimento de incapacidade e a sua ansiedade. Lincoln tentou se recuperar da derrota nos negócios, se candidatando novamente para o Legislativo Estadual do Illinois. Depois de grandes esforços, conseguiu ser eleito deputado estadual. Pela primeira vez, o jovem Lincoln conhece o sucesso. Parecia que finalmente as coisas estavam melhorando. Era deputado estadual, conseguiu ser aprovado pela Ordem dos Advogados local e estava noivo. Porém, sua noiva, Anne Rutledge, contrai febre tifoide e morre. É tomado por uma crise depressiva que o deixa de cama pela metade do ano. Era consciente de que tinha dois caminhos a seguir: ou as suas perdas o construiriam ou o destruiriam. Então, retoma a liderança do próprio eu e sai da própria miséria. Fez das perdas uma oportunidade para crescer e compreender as limitações da vida. Casou-se com Mary Todd em 1842, que sempre o apoiou e esteve ao seu lado. Tinha um relativo sucesso como advogado. Usava de artifícios que incitavam a dúvida e fazia com que seus clientes fossem absolvidos. Por isso, almejou um posto mais alto, o de deputado federal pelo estado do Illinois. Preparou-se para uma grandiosa vitória. Então, veio o resultado das urnas. Foi derrotado. Sentia-se frustrado. Acreditava que todos comentavam seu fracasso. Augusto Curry diz: a sociedade é rápida para bajular os que estão no pódio e lenta para apoiar os derrotados. Anos mais tarde, o sonho de ser um político de valor renasceu. Para ser realizado na vida, uma dose de teimosia é necessária. Todos os persistentes amam uma disputa. Candidatou-se novamente. Fez uma campanha ousada. Estava animado e confiante. Pensou: dessa vez eu ganharei. Então, veio o resultado. Perdeu de novo. Foi um desastre emocional. Abraham teve que enfrentar a humilhação das derrotas, o deboche dos amigos e o sentimento de incapacidade. Muitos jamais entrariam em outro pleito, mas quem controla o sonho do idealista? Abraham Lincoln emergiu do caos, educou sua emoção para suportar
crises e perdas. Ninguém acreditava, mas ele decidiu enfrentar mais uma campanha para o Congresso. As injustiças sociais geravam nele a força necessária para se arriscar. Então, corrigiu o erro das campanhas anteriores e tornou-se mais sociável. Finalmente veio o resultado. Perdeu de novo. Os dias que se seguiram foram tomados de pessimismo. Sentia-se impotente, perguntava-se: onde falhei? Por que as pessoas não confiam em mim? Seus inúmeros fracassos políticos eram mais do que suficientes para fazê-lo vítima do medo. Por muito menos, pessoas ilustres sucumbem a seus temores. Uma pessoa passiva prefere dar desculpas e não se arriscar mais. Todos entenderiam se ele desistisse, pois vencer parecia impossível. Entretanto, quando todos esperavam que ele não se erguesse mais, Abraham Lincoln mostrou mais uma vez a sua coragem. Ele tinha uma ambição verdadeira, queria ajudar o ser humano a sair da miséria e desejava que todos fossem tratados com dignidade. Fez uma nova campanha, expôs suas ideias, falou de forma vibrante, aguardou ansiosamente o resultado, que logo veio. Foi derrotado. Era difícil acreditar em mais um vexame público. Algumas pessoas acreditavam que o destino dele era ser derrotado. Para elas, uns nascem para o sucesso, enquanto outras para o fracasso. Abraham Lincoln acreditava que a sorte se constrói com o trabalho. Estava ferido, mas não vencido. Decidiu concorrer à vice-presidência do seu país, pois, como não estaria na linha de frente, ficaria mais protegido. No dia da votação, aguardou ansiosamente o resultado. E não demorou muito. Perdeu de novo. Dificilmente alguém tentara tanto e perdera tanto. Ele se tornou um dos maiores colecionadores de fracasso da história. As pessoas não esperavam mais nada dele. Sua autoestima estava quase zerada. Todos acreditavam que ele não apareceria mais em público. Após algum tempo, aparece na sede do partido um senhor de cabelos grisalhos. Ninguém acreditava no que via. Era ele mesmo. Sua presença causa espanto e reflexões. Embora sua carreira como advogado te desse uma vida tranquila, Lincoln voltava à política com a bandeira do combate à escravidão. Dessa vez, manifestou seu desejo de concorrer para o Senado. Apesar do seu histórico de derrotas, Abraham Lincoln fez uma campanha excelente. Para ele, a disputa era mais importante do que o pódio, até que chegou o dia da eleição. Aguardou com expectativa o desfecho. Foi derrotado mais uma vez. Sem palavras, as lágrimas desceram pelo seu rosto. O que fazer quando um ser humano é apaixonado pela sua sociedade, mas não tem chance de ajudá-la? Parecia que ele tinha chegado ao limite das suas forças. Ninguém acreditava que Abraham Lincoln novamente apareceria. Entretanto, quando todos pensavam que ele tivesse sido derrotado, ele ressurge. Para muitos, a coragem dele era ilógica, beirava o inacreditável, mas mantinha acesa a chama dos seus sonhos. Esse é o melhor remédio para curar frustrações. Pensavam que ele estivesse lá para trabalhar para outro político. No entanto, olhando nos olhos dos velhos parceiros, ele disse: quero me candidatar a presidente. Todos ficaram perplexos. Candidatar-se à presidência era uma loucura e não um sonho. Estava decidido, queria mais uma chance. Com seus sonhos de justiça e igualdade, ele contagiava seus parceiros. Sua candidatura foi aceita. Fez discursos contagiantes, deu palestras e visitou pessoas. A eleição era dificílima, as dificuldades imensas. Então, chegou o momento da apuração. Seu coração estava acelerado, suava muito, seus pulmões estavam ofegantes. Será que ele estava prestes a adicionar mais um fracasso ao seu histórico? Eis que sai o resultado. Ele foi eleito o 16º presidente dos Estados Unidos. Abraham Lincoln é considerado um dos melhores presidentes que os Estados Unidos já teve, além de ser um dos políticos mais importantes da história moderna. Ele defendia a causa dos pobres e humildes e decretou a emancipação dos escravos. Por conta disso, foi perseguido por aqueles que queriam manter a escravidão. No início do seu segundo mandato, Lincoln estava assistindo a uma peça no Teatro Ford, em Washington, quando um ex-ator que se mostrava contrário à abolição da escravatura nos Estados Unidos caminhou sutilmente até onde estava o presidente e o atingiu com um tiro de pistola na nuca. Então, no dia seguinte, 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln passa para o outro plano. Essa é uma das histórias mais incríveis que eu já li. Ela sempre me emociona. É fantástico como Lincoln sempre contestava sua própria postura derrotista diante das adversidades, não se submetendo aos pensamentos negativos. Do ponto de vista psicológico, ele foi um grande vencedor, pois sempre manteve a sua motivação, criatividade e resiliência para conquistar seus sonhos. Esses são os fatores de sucesso para a psicologia. Esse vídeo tem como base o
livro Não Desista dos Seus Sonhos, do Augusto Curry, mas não se atenha a ele. Se você gostou da história de Abraham Lincoln, esse livro contém outras histórias de superação tão emocionantes quanto essa. Para saber mais, basta clicar no link que eu deixei na descrição deste vídeo. Agora me conta, o que mais te chocou na história de Abraham Lincoln? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Se você gostou desse vídeo, se inscreva para receber os próximos, curta, compartilhe com seus amigos e até a próxima!